Olá, bom dia meninas, tudo bom? Como passaram a Páscoa? Comeram muito chocolate? Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, a partir, dessa semana que as coisas melhorem e vamos continuar aí com fé e com as nossas aulas gravadas, certo? Essa semana nós vamos dar continuidade ao conteúdo de enzimologia, certo? Para a gente entender o processo enzimático, para depois entrar no conteúdo de panificação. Nós tínhamos parado nas carboidrases, né? Então, nós tínhamos estudado as enzimas, que as enzimas têm classificações específicas, recebem nomes específicos, e cada enzima catalisa uma reação também específica, onde o substrato é altamente importante, né? A enzima ela cliva somente moléculas específicas, né? Ela consegue reconhecer até entre isômeros. E agora a gente vai falar um pouquinho das carboidrases, né? O sufixo ase ali vai me mostrar que eu estou falando de uma única unidade enzimática e que ela tem a capacidade de clivar carboidratos, certo? Existem vários tipos de carboidratos, então por saber da alta especificidade enzimática, a gente sabe que vai ter vários tipos de carboidrases, vários tipos de enzimas que degradam esses diferentes tipos de carboidrato. Não adianta eu querer usar uma glicosidase para clivar uma galactosidase. Então, sempre eu tenho enzimas específicas para as reações específicas e substratos específicos também. Quanto específico na minha frase. Mas é realmente isso, né? É uma característica enzimática, ela não é usada para outros tipos de reações, não vai adiantar. Modelo chave fechadura lá. Então, os carboidrases são enzimas que catalisam a degradação de carboidratos, né? Como assim? Elas hidrolisam aquelas ligações glicosídicas, né? Quando tenho duas moléculas de carboidrato se unindo para formar um glicosídeo, um poliglicosídeo, um oligosacarídeo, eu tenho ali uma ligação glicosídica e a remoção de uma molécula de água. Quando eu tenho a clivagem, né, dessa estrutura, desse monossacarídeo, oligosacarídeo, eu tenho ali a introdução de uma molécula de água para separar aquela ligação química, certo? E eu chamo isso de hidrólise, porque a hidrólise envolve a água. Então, quando eu tenho uma reação da formação da ligação glicosídica, eu tenho uma reação de desidratação, remove uma molécula de água. Nesse caso, quando eu vou clivar o oligosacarídeo em unidades monoméricas, né, em monossacarídeos, eu vou hidratar. Então, eu vou colocar uma molécula de água, né, a enzima vai fazer isso, e à medida que ela introduz essa molécula de água, a ligação química então é rompida. As carboidrases são específicas em relação ao resíduo que será transferido para a água, né? O que eu estava falando da hidratação, o resíduo é a clivagem é na presença da água. E eu tenho glicosidases que vão clivar glicoses, galactosidase que vão clivar onde eu tenho monossacarídeos de galactose e frutofuranosidases, que são enzimas que degradam onde eu tenho frutose, certo? Cada enzima específico para um tipo de carboidrato. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho o carboidrato, uma molécula grande, né? Um polissacarídeo, formado por várias unidades de monossacarídeo. Quando tem a ação de uma carboidrase, a função dessa carboidrase é fazer o quê? Isolar cada monossacarídeo desse polissacarídeo. Então, ela vai agindo aqui, ó,
quebrando essas ligações glicosídicas através da introdução de uma molécula de água através do processo de hidratação, removendo um monossacarídeo. Então, esse monossacarídeo acaba ficando ligado com uma molécula de água. O que pode acontecer com esse monossacarídeo agora que ele está isolado, que ele está sozinho? Ele pode ser absorvido pela célula. Então, a carboidrase, ela tem como objetivo no nosso corpo favorecer a absorção do carboidrato pela célula. A célula não consegue absorver um carboidrato deste tamanho, ela não vai obter energia de um carboidrato desse tamanho. Então, para que a célula consiga obter energia e fazer todo o metabolismo, ela precisa de um carboidrato pequeno, né, de um monossacarídeo. E agora sim, esse monossacarídeo pode ser absorvido pela célula. Então, isso no processo, né, do metabolismo humano. Dentro dos processos industriais, é importante fazer, às vezes, essa reação com carboidrase para que o alimento fique mais digestivo para o ser humano, né? Para que ele tenha uma maior palatabilidade. Então, dependendo do meu objetivo, é o tipo de enzima que vai ser usado, né? No nosso caso, na indústria de alimento, ou no caso do próprio organismo para manter uma saúde alimentar melhor, né? Às vezes a pessoa não consegue digerir, é intolerante, então as enzimas vão facilitar nesse processo para que tenha uma absorção. Onde as carboidrases são aplicadas? Eu tenho que ficar me jogando aqui, né, de um cantinho para o outro. As carboidrases são aplicadas na produção de xarope a partir de milho, né? Então tem um alto teor de carboidrato no milho, então eu posso usar enzimas para degradar esses carboidratos específicos. Quebrar o amido em açúcar simples na indústria de panificação. Então, por isso que a gente está falando das carboidrases agora, antes de entrar no processo de panificação, porque a panificação é por carboidrato, né? E eu preciso usar enzimas para preparar esse meu pão, né? Para deixar muitas vezes ele mais saboroso, mais digestivo, com menor índice de glúten, dependendo do tipo de enzima que eu vou usar. Sempre as carboidratos, elas vão clivar o carboidrato, né? Então, no caso aqui, quebrar amido em açúcar simples, como a gente viu na imagem anterior, eu tenho uma molécula grande com vários monossacarídeos, e aí a enzima vai liberando de unidade em unidade, né, em açúcar simples, aquele polissacarídeo, né, aquele carboidrato. Nós temos como principais carboidratos de aplicação no alimento, é claro que a primeira vai ser a amilase, né? Tanto a amilase ela é importante que nós temos na nossa saliva a amilase salivar, para já fazer o processo de degradação do amido já inicialmente na boca, para garantir que as unidades de monossacarídeos vão ser liberadas. Então, eu tenho as alfa-amilases, né, que vão romper ligações do tipo alfa da molécula de amido. Então, ela é capaz de hidrolisar ligações glicosídicas do tipo alfa, tanto alfa 1,4 quanto alfa 1,6, presentes no amido, no glicogênio e em sacarídeos derivados. Olha só isso daqui. Deixa eu arrumar esse quadrinho. Ó. Aqui eu tenho uma molécula de glicose ramificada, tá? Isso aqui é uma ramificação, com uma ligação do tipo alfa 1,6, carbono 1 com carbono 6, por isso que é alfa 1,6. A amilase, ela consegue degradar, tá? Romper, hidrolisar essa ligação aqui. Então, ela consegue isolar e deixar livre essa unidade de açúcar.
A alfa-amilase também consegue romper as ligações lineares, que são essas ligações onde eu tenho moléculas de açúcar seguidas uma da outra. Então, ela rompe a ligação alfa 4, porque envolve carbono 1 com carbono 4, por isso que é alfa 4. E ela consegue romper aqui também. Então, as alfa-amilase, elas rompem ligações tanto do tipo alfa 6 quanto alfa 4. A partir do momento que ela faz isso, ela hidrata essa molécula e libera unidades monoméricas de açúcar. O que vai acontecer com esse açúcar? Ele pode ser absorvido pela célula. Essa molécula vai ficar menor, certo? E ela vai poder ser absorvida e fazer parte do processo do metabolismo, parte do processo digestivo, correto? Então, a alfa-amilase degrada esses dois tipos de ligação. As alfa-amilases, desculpa aqui, eu passei um slide a mais, vamos voltar. Eu só queria arrumar esse quadrinho aqui. Ótimo. Ó, as alfa-amilase, elas podem ser classificadas em endoamilase e exoamilase. Vamos voltar aqui para endo, né? O que são as endoamilase? Endo vem de dentro, né? Então, as endoamilases são amilases que fazem quebras aleatórias das ligações alfa 4. Lembra aqui que alfa 4 são as ligações lineares, certo? Porque as ramificadas é alfa 6. Então, endoamilases são amilases que degradam apenas alfa 4, produzindo oligosacarídeos de diferentes tamanhos. As endoamilases, elas agem no interior da molécula, certo? Elas agem dentro da molécula e elas clivam liberando unidades de 3, de 4, de 2, de 1 monossacarídeo unidos, certo? Então, ela produz um oligosacarídeo de tamanho variado, mas sempre clivando da parte interna, aleatoriamente da parte interna. Essas são as endoamilases, clivam apenas ligações alfa 4. As exoamilase, exo vem de fora, certo? Exo, fora. As exoamilases conseguem hidrolisar ligações alfa 4, mas a partir das extremidades, tá? Principalmente extremidades não redutoras. Então, aqui eu tenho uma extremidade, de novo, voltando. Aqui eu tenho, ó, a minha extremidade, oh meu Deus. Aqui eu tenho uma extremidade não redutora, vai cortar aqui, eu estava tentando puxar esse quadro para cá, consegui agora. Aqui eu tenho uma extremidade não redutora, aqui eu tenho uma extremidade redutora. As exoamilases, elas conseguem clivar as ligações alfa 4, mas a partir da extremidade não redutora, a partir desse ponto aqui. Lembrando que extremidade não redutora tem a ver com o carbono anomérico, certo? Então, aqui eu tenho uma extremidade não redutora e as exoamilases conseguem clivar a partir desse ponto específico, tá? Então, hidrolisando as ligações alfa 4, que também são lineares. Gera apenas produtos de baixa massa molecular, principalmente glicose e maltose. Então, ela consegue liberar a glicose e a maltose separada. Tá? Diferente da endoamilase, cliva aleatório no meio da molécula, gerando oligosacarídeos de tamanhos diferentes. Aqui não, aqui ela gera moléculas pequenas, geralmente, né, liberando a glicose e a maltose. Tanto a endo quanto a exoamilase vão clivar ligações do tipo alfa 4. A diferença é que a endo faz clivagem na molécula, né, dentro da molécula, e a exoamilase faz clivagem a partir da extremidade não redutora. Já a gente segue com o nosso vídeo 2. Beijo!